Esse tema é um tema que o Senhor me deu essa semana. Eu estava buscando uma palavra para compartilhar com vocês, e a partir desse tema, Deus me levou ao texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Esse texto até a gente conhece porque ele fala do início, de tudo, onde diz que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser chamado o quê? Alma vivente. Nós sabemos bem que esse texto ele traz para a gente o entendimento da nossa origem, seja ela hoje entendida ou não por algumas pessoas, mas a origem tua e minha, ela veio de Adão. A palavra Adamá, ela significa barro, terra vermelha. Há duas palavras para terra na Bíblia: Eretz, que é uma palavra que dá sentido à cidade, país, território, e a palavra Adamá, que é barro. Aqui está dizendo que Deus ele pega do barro, o termo é que ele formou. A palavra é como se alguém estivesse espremendo barro, ou é mais próximo do termo chamado oleiro. Oleiro é aquele que pega o barro e faz ali um vaso. É daqui que eu quero falar para você, querido, que no momento da criação, você vê o Criador moldando o destino, assim como o oleiro, ele molda um vaso para que ele possa ser segundo o que ele pensou, segundo o que ele imaginou. E ali você percebe o seguinte, que se na criação Deus toma Adão, Adão significa humanidade, então não era só ele, representava já eu e você, ele estava criando a humanidade a partir de Adão. Ali o Senhor estava usando as suas mãos. Então no nosso DNA tem as digitais do nosso Senhor. Aqueles que estudam um pouco, eu não trouxe hoje, mas tem muita gente estudando, percebendo de que no estudo do DNA existem códigos que apontam para o nome do nosso Deus, por causa do hebraico serem números, e eles perceberam que os números que são sempre repetidos, eles definem o nome de Deus, como se Deus estivesse assinando o nome dele na sua criação. Quem está comigo até aqui, diga amém. É o toque de Deus, é a digital de Deus sobre a tua vida. Porém, a Bíblia fala sobre a mão direita e a mão esquerda. Olha o que diz Provérbios, capítulo 3:16. É tremendo isso aqui porque faz o seguinte, que o alongar-se da vida está em qual mão? Levanta a mão direita aí. O alongar-se da vida está na mão direita. Mantém levantada. A palavra está dizendo, querido, que a vida longa está na bênção da mão direita. Eu quero profetizar sobre a tua vida, vida longa. Eu quero declarar que a bênção do Senhor na palavra dele, a respeito da vida longa, ela venha sobre você com saúde e lhe dando autoridade para vencer os teus inimigos e conseguir não só ter uma vida longa, mas uma vida com abundância. Diga, eu recebo. Aí o texto diz mais, volta o texto. Na mão direita, mas na esquerda, o que tem na mão esquerda? Riqueza e honra. Está dizendo que, levanta aí, vamos lá, quer receber não? Que na nossa mão esquerda está a riqueza e está a honra. O Senhor não só daria vida longa, mas Ele daria a você recursos para essa vida longa. Que Ele abençoa com a mão direita e com a mão esquerda. Na esquerda, riqueza e honra. Na direita, longevidade de dias. Levanta as duas. E eu profetizo sobre a tua vida, longevidade de dias, riqueza e honra sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua geração. Pega as duas, dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus aí, meu amado. Em nome de Jesus. A verdade, querida, é que quando Deus estava criando o homem, Ele estava usando as suas mãos. Aqui não é uma alegoria, uma metáfora, poesia, é uma realidade. O livro de Gênesis está dizendo que Deus pega o barro e Ele forma você, não com a palavra. Ele criou tudo com a palavra, mas o homem com as suas mãos. Ele estava com a mão direita formando você para uma vida longa, e com a mão esquerda dele, Ele está formando você, trazendo riqueza e honra sobre a tua vida. Ou seja, Ele formou você para o sucesso, amém? Ele formou você para o sucesso. Ali tinha dois itens muito importantes, não são os únicos, mas os muito, muito importantes. A vida longa e essa vida com abundância, que é a riqueza e a honra. Então Deus, como a gente vê, se não viu pessoalmente, mas você vai ver como oleiro trabalhando, ele estava ali com as duas mãos espremendo, para que saísse o melhor daquela matéria-prima, e deu o que deu, que é você, que é o melhor
de Deus, é a menina dos olhos de Deus, é o melhor da criação do Senhor. Ele não te criou para ser derrubado, para ser fracassado, para ser falido. Deus criou você com vida longa, com riqueza, e Deus deu a você também honra. Você recebeu forte aí? Amém? Agora, o que significa essa palavra? Suas mãos, quando se fala sobre as suas digitais em minha vida. Eu mostro para você nesses textos, de que na verdade, o Senhor quando nos cria, Ele põe a sua digital em nós. Mas nós, querido, nós somos tocados por muitas pessoas no decorrer da nossa história. Algumas pessoas que nos impulsionam, algumas pessoas que na verdade, elas traumatizam a gente. Você vai perceber que não tem como escolher. Todos nós fomos muito tocados. Seja tocados literalmente, ou seja tocados por palavras. Porque quando Deus se move, Ele fala. A criação de Deus é assim, enquanto Ele falava, Ele criava. E por isso que a palavra de Deus já é criadora. Então, Deus não tem como falar e criar ser duas coisas separadas. Ele fala criando, Ele cria falando. Então, quando Ele tocava você, Ele estava já falando o que você seria. O fato é que não só Deus tocou você. Você foi tocado por Deus, como diz o salmista, no ventre da sua mãe, ainda informe. Quando Deus te formava, Ele já estava tocando você. Mas de cara veio o médico e tocou. Depois vieram os pais, depois vieram os parentes, depois vieram muita gente. Na sua infância, muita gente tocou em você. Na juventude. O fato é que muitos impulsionaram a tua realidade, a tua vida, mas nem todos foram assim. Quarta-feira eu estava aqui na igreja e teve uma bênção de receber um pastor que estava de passagem no Brasil, e uma pessoa conectada comigo pediu para que ele pregasse aqui. E a princípio eu não entendia, mas não entendia assim: Deus, o que o Senhor tem para nós? E ele foi ministrando, foi uma palavra muito boa, ele até adaptou a mensagem à eira, mas no meio da palavra ele deu um testemunho. Quem estava aqui quarta-feira? Ele teve a ousadia, a coragem de contar um pouco a história dele. Ele disse que na infância dele ele passou por um abuso sexual, e que ele teve muitas decisões da vida dele, muitas situações da vida dele, que ao perceber, ao ir um pouco na história do seu passado, aquela situação travou a vida dele, travou algumas decisões, atrapalhou a caminhada dele. Mas aí ele foi contou sobre o casamento, a restauração e tudo mais, e todo mundo viu que no final a história dele foi tremenda, porque Deus entrou na história. Deus entrou na história, amém, irmãos? Quando Deus entra na história, alguma coisa muda. E ali ele começa a mostrar que Deus foi restaurando. Hoje ele é um homem de Deus, ele trabalha inclusive libertando pessoas do vício, ajudando prostitutas, trabalhando com pessoas carentes. E realmente é um homem hoje usado pelo Senhor. Mas nem todo mundo tem uma história bonita assim. Muitas pessoas no decorrer da tua caminhada não percebem que as digitais de muita gente que estão sobre a tua vida estão travando você, estão atrapalhando você, inclusive na hora de grandes decisões. Então nós temos muitas digitais em nossa história. Fala para o teu irmão isso. Nós temos muitas digitais em nossa história. Muita gente tocou, muita gente falou, e principalmente palavras que nós recebemos e que às vezes nós não compreendemos o quanto essas palavras, elas travaram a nossa caminhada. Às vezes a pergunta é sempre: Deus, por que acontece comigo? Na entrevista do emprego estava tudo certo, na hora não deu certo. Estudou para a prova, se preparou totalmente, chegou na hora, esqueceu, travou. Você parece que tem alguma coisa lhe atrapalhando. Aí vai no psicólogo, vai pedir alguém para orar, fazer alguém, e não descobre que às vezes existem bloqueios na sua vida que não te permite você romper, dar um salto de vitória na sua caminhada da fé, na sua vida profissional. E que quando a gente está expondo a nossa vida, como a gente vê hoje na celebração da vida, né? Celebrando a vida nas terças-feiras aqui, os irmãos, as pastoras que colaboram e são voluntários nesse projeto, eles contam: apóstolo, tanta gente chega aqui
e nos confessam, né, nos falam sobre a sua história. E a gente não tem noção no meio da igreja do quanto, mesmo sendo crente, às vezes alguns criados na igreja, no lar evangélico, mas foram abusados na vida, foram tocados. Tem digitais de muita gente na sua história, e na maioria das vezes, ao invés de impulsionar você, elas travam a sua caminhada. O profeta Jeremias, ele afirma o seguinte: que chega um ponto, querido, que é necessário quebrar e fazer de novo. Você está entendendo ou não? Que tem tanta influência, tanta digital, tem tanta informação, que o indivíduo está debaixo de muita mistura. Você conversa com alguém religioso, mas religioso mesmo. Ele lê do sânscrito, ele vai ler do Seixonoye, ele vai acessar algumas filosofias védicas, ele começa a entrar no mundo da religião, começa a dizer aquelas coisas, né? Todo caminho leva a Deus e tal, e você percebe que a mente está completamente confusa, porque são muitas digitais, são muitas informações, mas querendo ou não, nós somos influenciados o tempo todo. Então Jeremias, no capítulo 18, ele diz o seguinte, ele conta uma experiência pessoal. Olha o que ele diz: palavra do Senhor que veio para quem? Você está aí ou não? Veio para quem? Jeremias. Olha o que está dizendo essa palavra: dispõe-te e desce. Primeira coisa bonita do texto é essa: disposição para descer. Porque a gente só tem disposição para subir, né? E tem hora que tu tem que descer. Para onde? Para a casa do oleiro. A casa do oleiro é aqui, se você não sabe, tá, irmão? É o lugar que Deus põe a digital dele em você de novo, e Deus começa a trabalhar a tua vida, começa a resgatar você. Aí ele diz ali: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Até aí está ótimo, tu desceu, está na casa do oleiro, e Deus está falando com você. Dá um amém, irmão. Agora ele fala: eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra. Quer dizer, tinha obra acontecendo, tinha movimento ali. E a obra sobre as rodas, porque o oleiro ficava ali pedalando, enquanto tem uma madeira que gira, e ali ele vai segurando o barro, enquanto ele vai moldando o barro. Só que quando você está no meio da roda do oleiro, querido, não faz sentido nenhum. Você está dizendo: não estou entendendo nada, está tudo rodando, está tudo estranho, mas é o melhor momento da tua vida, que ele está tocando você, e apagando as digitais do teu passado, e colocando a digital dele sobre a tua vida, sobre a sua personalidade. Você está recebendo ou não? Está recebendo aí? Glória a Deus. Aí diz ali, olha, ele fazia, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, olha bem, estragou, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aí diz o seguinte no 5: então veio a mim a palavra do Senhor. Agora já não é mais para ele, agora já é para a nação. Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, ó Brasil? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se fosse hoje, ó Brasil. Ele está dizendo: o Senhor, Ele fez obra na minha vida. Depois que Ele me encheu, eu também profetizei. Primeiro veio a palavra do Senhor para mim, Ele dizendo: ali é você, na mão do oleiro, e eu quebro, eu faço de novo você. Mas pense quando eu fizer isso na nação, quando eu fizer isso sobre a tua família. Por isso nós oramos hoje, querido, pela nossa nação, oramos pela nossa casa. O fato aqui é o seguinte, que o texto está mostrando que havia uma modelagem. Nós estamos vivendo um tempo de modelagem. Um tempo de quê? Modelagem. Hoje é uma dessas palavras, né, empoderamento, e palavras que se usa muito e que são lindas, são carregadas de conhecimento, mas o tempo da modelagem, que é pegar um modelo de uma pessoa ou de pessoas que tiveram uma ascensão na vida, tiveram sucesso na vida, e ali eles pegam essa história do indivíduo e criam um padrão. Você deve ter visto isso já. Na internet está cheio de propostas assim. Propostas para você ganhar um curso de graça, daqui a pouco você querendo continuar, você paga um valor, e ali você tem ali a modelagem. Isso é tremendo, não tem nada de errado nisso. É fantástico, porque você pega histórias de alguém que venceu, e aquilo pode se adequar à sua realidade, e você segue padrão. À medida que você vai seguindo o padrão, para uns dá 100% certo.
Tem gente que seguiu o padrão, deu tudo errado. Mas na verdade a gente está no auge disso, porque muitas pessoas, elas querem se modelar, elas querem obter bons resultados em diversas áreas da vida delas. E por isso, alguém que chegou no topo, ele é estudado. Então, por exemplo, existe um padrão de Walt Disney, por exemplo. Pegaram a história, a trajetória dele, e ali criaram um padrão de Walt Disney. Henry Ford, mesma coisa, se cria um padrão de Ford. Quando você pega alguém que está trabalhando em sequência, onde você tem uma equipe de 10 pessoas, cada um fazendo uma área, uma parte, isso é o padrão de Ford. Ou seja, ele descobriu na linha de montagem que ao invés de uma pessoa ficar montando um carro, ele colocava ali dezenas fazendo, e ele percebeu que ele fazia muito mais rápido, e ele criou um padrão de qualidade. Mas isso aí são questões naturais. Mas se você pensa na modelagem, qual a maior modelagem que nós temos? Jesus. Quem quer? Será que existe modelo mais tremendo na história da humanidade que não seja Jesus? Não apenas um modelo espiritual, querido, mas como indivíduo, como pessoa. Então nós estamos vendo nesses dias que é algo que tem sido aceito. Pelo contrário, tem sido buscado. É como se tivesse ali um padrão, uma receita para a felicidade. Alguns casos funcionam, mas eu e você, querido, nós já temos o modelo. Fala o teu irmão assim: eu já tenho o modelo. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Ele fala: olha, eu tenho alguém que eu já imito, tenho alguém que eu já me modelo. Então quando você se expõe à palavra, você está se automodelando a um padrão. Você pode até ler sobre Henry Ford, sobre Walt Disney, sobre tantos outros. Existem dezenas hoje aí, e te ajudar em algum nível. Mas saiba de uma coisa: você já tem um modelo para seguir. Uma vez que você seguir esse modelo, a tua vida não vai dar errado, a tua vida vai dar certo, porque Ele é o nosso padrão de sucesso, aonde Ele colocou as suas mãos sobre nós. Agora, se na nossa história tem tanta influência de pessoas que falaram, que tocaram, que lideraram você, que te influenciaram, o que acontece quando isso já virou uma confusão? Jeremias disse: quebra. Só o quebrantamento pode reconstruir de novo. Quebra, zera a tua vida. Eu te dou um conselho, querido. Tem momentos que está tudo muito confuso, e você está completamente agitado, buscando uma nova resposta. Dá um passo atrás e busca aquele que é o teu Criador, porque Ele tem um modelo certo para você. Ele tem a digital de influência certa para a tua vida. Quando a Bíblia fala em Gênesis, a palavra formou, eu já lhe falei que é iatsa, que significa espremer. É no sentido aqui de modelagem. Claramente Deus fazendo um modelo que Ele quer que seja replicado. Agora, uma vez que você se torna um modelo, pessoas te seguem. Inclusive, nossos primeiros discípulos, para quem pai e mãe aqui, são nossos filhos. Os nossos filhos, eles ficam se modelando na gente o tempo todo. Tem fase da idade dos meninos lá em casa que ele chegava, eu estava me arrumando, o Ian era um desses, ele chegava, dava uma olhadinha assim, corria para o quarto dele. Aí dava uma olhadinha, quando eu ia saindo eu via que a calça dele, a camisa dele, era o mais próximo que ele conseguia colocar de mim. Se tivesse alguma coisa, chegou uma época que a Silvia comprava até uma coisa mais parecida, porque ele queria, era uma coisa que estava nele. Depois, com o tempo, vai virando adolescente, é o contrário, né? Psicologia é reversa. Ele vê você e faz ao contrário de você. Mas são fases da vida. Continua te admirando, pode acreditar. Mas a verdade, querida, é que nossos filhos se modelam. Eu escrevi essa frase aqui, você, pai e mãe, pensar um pouco nisso. Se salvarmos os nossos filhos de problemas, vamos desviá-los dos seus destinos. Muitas vezes nós queremos salvar os filhos para que eles não passem o que nós passamos. E não só filhos, discípulos, amigos, pessoas que influenciamos. A gente quer que ele passe uma caminhada na igreja e que ele não passe o que eu passei no meu discipulado. Só que não tem jeito, ele vai ter que passar por esses ambientes do discipulado. Ele vai passar por decepções, ele vai ter as fases da crise, mas é ali que ele vai descobrir o destino dele. Muitos pais privam, e eu prego isso para mim inclusive, privam seus filhos do destino, porque a gente quer proteger, a gente quer ir na frente, a gente fica tentando, que vai tropeçar, segura. Só que tem uma hora que você vai ter que permitir a vida terminar a aula dela.
Ela começou a aula e você vai ter que se afastar e deixar a vida da aula dela, que não tem jeito, você não vai ensinar em casa, na sala de aula ele não aprende, e às vezes muito menos na igreja, ele vai aprender com as suas atitudes, com aquilo, as oportunidades da vida. Então por quê? Porque eu tenho que crer que a semente que eu coloquei ali, ela vai frutificar. É o que Jesus disse lá em João 14. Jesus, ele diz o seguinte, quando ele lançou uma semente no coração dos discípulos. Ele fala assim, olha, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará o quê? Lembrar, fará o quê? Lembrar de tudo o que eu tenho dito. É hora que pai, mãe, discipulador, você fala, Deus, deixa eu ver agora o que vai acontecer. Deixa eu ver se o ensino que eu dei para ele vai conseguir suportar essa tribulação. Vou ver se o ensino que eu dei para ele, esse irmão, essa ovelha, esse querido discípulo, ele vai conseguir passar pelas lutas da vida, mantendo sua fé, mantendo a sua vida de adoração, a sua vida de gratidão. Quem está comigo até aqui, dá um amém? Agora, por que todo esse entendimento? Eu quero falar 3 coisas para você que são muito relevantes hoje. Muita gente tocou em você, mas a verdade é que às vezes você precisa tirar essas influências, as boas não, mas aquelas que paralisaram, traumatizaram você com uma atitude certa. A gente não entende às vezes algumas rejeições que a gente passa, pessoas que abandonam, mas sabe por quê? É porque no final das contas, é porque Deus quer ter o mínimo de digital possível na sua vida. Porque muita gente foi afastado de você para que não interrompesse, colocando as mãos, atrapalhando a ação do poderoso Deus sobre a tua vida. Fale comigo assim, suas digitais. Eu chamo de suas digitais porque é essa influência que Jesus, ele exerceu na vida dos seus 12, dos seus discípulos. Jesus praticamente influenciou em todas as áreas da vida dos seus discípulos. Família, finanças, saúde, tudo, trabalho, tudo. 3 anos de influência, Jesus foi o tempo todo ali ensinando, tocando, ministrando. Mas você descobre, querido, que teve pessoas que teve apenas um encontro com Jesus, mas um toque de Jesus, é como se tivesse dado um reset, zerou tudo. Toda a influência que aquele indivíduo teve, como aquele cego de nascença, que Jesus colocou barro nos olhos dele, como tantos outros que Jesus toca. Tem muitos que Jesus apenas fala, mas existe aqueles que Jesus toca. E por isso que eu digo que a solução, ela foi criada antes do problema. Aprenda uma coisa com Cristo, querido. Todas as vezes que um problema chega, a solução nasceu antes. A Bíblia vai contar a história de uma mulher, 12 anos com fluxo de sangue. Jesus já tinha nascido antes dela ficar doente. Jesus já estava na terra. Uma que tinha 18 anos encurvada. Jesus já estava lá. A verdade é que você vai perceber que em toda a história da sua vida, quando entra uma dificuldade, Jesus já te trouxe a provisão antes. É que a gente não percebe, a gente não entende que houveram oportunidades anteriores que deram a você a condição de ter solução para aquilo que ainda vai se apresentar. Eu quero ler um texto, que está em Lucas 13, 10 a 13. Essa história de muitas dessas que Jesus curou pessoas, que claro, eu já preguei, eu sou extremamente cristocêntrico nas minhas mensagens, que eu já preguei muitas vezes sobre algumas desses textos em óticas diferentes. Essa é uma que me apaixona. Ora, ensinava Jesus no sábado em uma das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. A Bíblia fala quantos anos que ela estava assim? 18 anos que a Bíblia diz que ela estava. Ela andava encurvada, quer dizer, você percebe aí, sem de modo algum poder endireitar-se. Vamos repetir? Sem de modo algum poder endireitar-se. Aí diz assim, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Olha bem, e impondo-lhes as mãos, não foi nem a mão, as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Esse texto, quando se lê ele no original, traz o sentido de que, enquanto ela dava glória a Deus, ela se endireitou. Ela não deu glória a Deus depois que ela endireitou. Ela não deu glória a Deus depois que ela pagou a dívida dela.
Ela não deu glória a Deus depois que a dor dela foi embora. Ela não deu glória a Deus depois que o problema familiar resolveu. Enquanto ela dava glória a Deus, a vida dela foi endireitando. Dá um glória a Deus, irmão. Então, o que a gente aprende aqui? Não espere para dar glória a Deus quando tu estiver bem. Dá glória a Deus hoje. Enquanto você estiver dando glória a Deus, Deus vai tomando a tua causa, Deus vai tomando a tua vida. Agora eu queria levar você, querido, para essa história um pouco. Essa história é contada na Bíblia com detalhes, porque Lucas, ele era um médico, na verdade um conhecedor da medicina. Ele então traz detalhes das curas que Mateus e Marcos e João às vezes não dá. Eu gosto muito de ler Lucas quando o texto é repetido em outros lugares. Ele diz, enquanto Jesus estava ministrando, que havia essa mulher, que ela tinha essa espondilite aguda, essa inclinação na coluna dela, aonde por 18 anos ela andava olhando para o chão. Se ela quisesse acordar um dia e falar, hoje eu vou olhar a vida diferente, não dava, não tinha jeito. Ela estava realmente presa a uma condição física que tornou-se uma condição também emocional, somática e até mesmo espiritual. Mas vamos aprender o que está acontecendo aqui. Jesus estava numa sinagoga, havia pelo menos 500 no tempo de Jesus em todo Israel, entre Galiléia, Jerusalém e outras cidades da região da Judéia. Tinha muitas sinagogas. Essas sinagogas, elas eram um lugar onde se estudava a lei de Moisés, eram guardiões das escrituras. Eu vou te colocar por 10 minutos dentro da sinagoga, pode ser, amém? Então vamos lá, tu está hoje numa sinagoga. Primeiro que ela não é tão grande assim. Uma sinagoga em Israel, todas que eu visitei lá na arqueologia, elas cabem 100, 200 pessoas no máximo, não são tão grandes. Mas o que acontece, querido, que eu chegaria aqui hoje na sinagoga mais cedo que todo mundo. Se eu sou o líder da sinagoga, ele chama de chefe da sinagoga. Então eu chegaria aqui mais cedo, enquanto você estivesse entrando no sábado pela manhã, eu viria aqui atrás do púlpito, tem um armário. Você não está vendo, mas tem um armário aqui. E aqui nesse armário estão os escritos em rolo de Isaías, de Salmos, Jeremias, os 5 livros da Bíblia que é chamado Torá, o Pentateuco. E ali eu ia pegar um texto que tivesse a ver com as festas ou o dia, ou o que eles chamam de devocional do dia, eles chamam em hebraico outro nome. Mas ali o seguinte, eu também poderia escolher um texto aleatório. Eu sou o chefe da sinagoga. Aí eu pego aqui o meu texto e venho aqui numa mesa, num lugar, abro o texto, separo direitinho o texto, põe em peso, que é um rolo. Uma vez que eu coloco o texto, querido, eu sou o chefe, então eu vou sentar. Eu não vou pregar aquele dia. Alguma vez ou outra eu vou falar. Mas a sinagoga, ela era o primeiro, quem falava, era aqueles que estavam e faziam parte da sinagoga. Então eu me assentaria aqui onde está o pastor Alexandre, ficaria ali olhando quem vai subir, e um homem que tivesse mais de 30 anos de idade, parte da comunidade de Israel, ele tinha autoridade, liberdade para subir, e ele automaticamente, ele ia ler o texto que o chefe escolheu, e ali ele teria que pregar aquele texto, explanar aquele texto. Agora, as mulheres não estariam aqui, desculpa as mulheres aí, mas elas não estariam aqui. As mulheres, por muita graça de Deus e misericórdia, naquela época, tá, irmão? Hoje as mulheres dominam aqui, fica à vontade. É uma maravilha. Mas naquela época, elas estariam lá fora, ali mais ou menos no hall, tentando achar um cantinho para poder enxergar o que está acontecendo dentro da sinagoga, porque só os homens, que ficavam sentados aqui dentro, para ouvir que a pessoa falaria. Se ela não podia nem ficar dentro, nem pregar, então muito menos, né? Então o que acontecia? Ali, aquela pessoa subiria. Naquele dia, e não foi a primeira vez, nem a última, Jesus, ele subiu, porque ele tinha mais de 30 anos, sim ou não? Lembra que ele foi batizado quando ele tinha 30 anos? Então ele estava debaixo de legalidade. Jesus subiu, ele foi ver o texto que o chefe tinha aberto. Eu fico imaginando a cara do pessoal, porque quem ia pregar ia tremendo, né? Porque tipo assim, qual é o texto? Se sabendo o texto, tem hora que já é difícil. Imagina tu chegar e pegar o texto que Fabão e ler, e olhar assim e falar, estou te entendendo nada, né? Mas o detalhe de Jesus, ele tinha tanto conhecimento, que eu imagino o rosto das pessoas, à medida que ele expondo as escrituras. Isso aconteceu várias vezes. Só que ali,
Naquele ambiente, Lucas fala que tinha uma mulher, você leu comigo. Há 18 anos ela faz parte desse ambiente da sinagoga. Só que ela não entra, ela fica lá atrás. E ali dizia entre eles que de modo algum ela podia ser curada. Era uma pessoa que já tinha um estigma sobre ela. O pessoal tinha pena, entrava, tadinha, está aqui de novo, tem 18 anos, conhece essa história dela, a família dela. Mas irmãos, tinha alguma expectativa aquele dia? Nenhuma. Porque quando a pessoa vai muito religiosamente a um lugar, ela não tem expectativa a não ser cumprir a agenda. Ela vai lá cumprir uma religião. E as pessoas estavam ali esperando logo acabar o horário para ir embora para casa para comer aquele frango de domingo. Só que era sábado, né? Que não é o teu caso aqui em nome de Jesus, amém, irmão? Tem expectativa no teu coração e hoje ou não? Tem ou não tem, irmão, expectativa? Porque se você não cuidar, você pode chegar aqui, sabe como? Como aquele pessoal, sentar e falar, peraí, daqui a pouco está acabando, eu pego o meu carro, aquela rotina da cabeça, né? Mas tomara que o Espírito Santo surpreenda você, tome a tua causa, mova poderosamente com algo tremendo. Mas não tinha, o pessoal estava ali somente cumprindo. Mas de repente, Jesus, ele reconhece aquela mulher, de alguma maneira ele vê, entra no campo visual dele. A sinagoga não é muito grande, ela estava atrás. E ele chama a mulher e ele diz, estás livre. O que ele diz? Só que existe um detalhe importante, que olhando o original, ali está se falando sobre um termo grego chamado profoneu. Profoneu significa projeção da voz. Então Jesus, ele não só falou no mesmo tom que ele estava falando, estás livre. Ele grita, estás livre. Aquela mulher que não estava no meio dos homens, ela vem andando em direção a Jesus. Porque depois que ele profere a voz, que ele libera alto, dizendo que ela estava livre, ela veio para próximo, por quê? Porque diz a palavra que impondo-lhes as mãos. Jesus teve que colocar as mãos sobre a cabeça dela. Por que eu estou te ensinando isso, querido? Porque olhe bem, quando Jesus liberou a palavra, ela foi liberta, sim ou não? Foi. Até porque você já me ouviu trazer esse texto em alguns outros ambientes. Mas também porque você já está percebendo que ela ainda estava encurvada. Olhe bem, ela saiu lá de trás ainda toda corcunda, toda encurvada. Quem estava no culto pensou, não aconteceu nada. Mas quem olhasse o rostinho dela ia ver que alguma coisa mudou. Tem vezes que você sai daqui e seus problemas continuam, mas teu rosto muda, tua perspectiva muda, tua mente muda. Alguém que te conhece fala assim, não sei o que aconteceu, você está diferente. Você foi para lá com peso, estava com a cara fechada, mas resolveu tudo? Não resolvi não, mas eu estou bem para resolver hoje. Eu estou bem para vencer hoje. Tem um crente, só veio de manhã os crentes aí, fala amém, irmão. Então o que acontece? Ela vem curvada, ela vem andando encurvada. Por que eu tenho certeza disso? Porque Jesus colocou a mão sobre ela. Ela teria que vir até a frente. Agora entenda uma coisa. Ali Jesus, querido, estava curando primeiro a alma dela. Porque é uma curiosidade para quem gosta de se aprofundar na Bíblia, é que quando foi dita a frase, de modo algum pode endireitar-se, aquela palavra grega, endireitar-se, não se refere a corpo, não se refere a ossos, não se refere a nada externo, está falando sobre a alma. O que aquele pessoal da igreja estava dizendo, aliás, daquela sinagoga estava dizendo, é o seguinte, olha, eu até acredito que aquela irmã, ela vai um dia andar certo. Ela vai ficar ereta de novo. Eu até acredito que um milagre pode tirar ela dessa doença, mas eu não acredito que ela vai vencer a baixa estima, que ela vai vencer a rejeição, que ela vai conseguir ser a mesma, que ela vai ter condições de se relacionar como antes, porque depois de 18 anos desse jeito, irmãos, ela ficou tão mal que ela chegou a ficar endemoniada, porque a pessoa vai tendo tanta rejeição. Quem está me acompanhando, diga um amém aí, que ela ficou endemoniada. Então quando eles disseram que não acredita, não é que eles não acreditavam que ela ia andar bem, que ela ia ser curada da coluna, mas não acreditava que ela ia vencer na vida de novo. É como se alguém dissesse, não, ele pode até conseguir passar por esse momento agora, na família, por essa doença, olha, ele pode até pagar essa dívida homérica que ele tem aí, mas eu não acredito que ele vai ser o mesmo não. Eu não acredito que ele vai ter coragem de abrir outra empresa não. Eu não acredito que ele vai conseguir de novo retomar a casa dele de cabeça erguida, porque é assim que as pessoas pensam. Só que eles estão pensando no modo das pessoas, mas quando entra o modo de Cristo, meu irmão, não tem esse negócio de modo algum não. Fala para o teu irmão assim, não tem esse negócio de modo algum não. Fala para ele aí, não tem esse negócio de modo algum não. Sabe por quê, irmãos? Quando entra um modo de Deus na vida de um homem, de uma mulher, não importa as digitais que ele tem na sua história,
não importa os traumas que ele viveu, não importa a humilhação que ele sofreu, ele vai se erguer e ele vai ser melhor ainda do que ele era no passado, vai ter coragem, vai ter ousadia e Deus vai usá-lo. Dá uma salva de palmas aí, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Então você percebe que a incredulidade, o ceticismo deles não era sobre cura física. Você percebe que eles não estavam muito incrédulos quanto aquela mulher um dia andar certo, não. O que deixava eles incrédulos, ela conseguia alcançar a honra de volta. Aquela pessoa que veio para a igreja, alguém disse, mas será que ela pode viver normalmente? Pode, irmão. Melhor do que normalmente, pode viver sobrenaturalmente, pode viver abundantemente, pode. Você acredita ou não acredita nisso? Você tem que acreditar, irmão. Deus faz a obra completa, Ele toca uma pessoa completo. Só que Jesus então, Ele curou ela, estás livre. O rostinho já deve ter mudado, mas ela vem em direção a Jesus. E agora a segunda parte da cura, mais ou menos importante, não é isso, é a segunda parte. Jesus sempre começa de dentro para fora. Como que ele começa? Você perceber que tem gente que teve uma mudança na vida e você diz, mas eu estou vendo, você está com os mesmos problemas, você não está entendendo. Mas hoje eu estou pronto para vencê-los. Eu já estava quase querendo tirar minha vida, mas agora eu quero é viver. Eu quero agora enfrentar, eu quero agora alcançar o plano que Deus tem para mim. Aí vem Jesus, querido. Lá na sinagoga não tem um altar dessa altura. Eles são apenas uns 30 centímetros. Mas Jesus estava mais alto que ela. Jesus então abaixa, porque ele tem que pôr a mão sobre ela. Ele põe a mão na cabeça dela. Irmão, ela não deu glória a Deus quando ela levantou. Enquanto ela dava glória a Deus, ela foi se endireitando. Aprenda a dar glória a Deus, querido, mesmo que você está encurvado ainda. Aprenda a glorificar o Senhor, mesmo que você está com o seu problema ainda. Porque enquanto você der glória a Deus, você vai crescer aqui na mão de Jesus, ó. Ela foi crescendo, ela foi levantando. Eu já falei sobre esse texto, né? Imagina o barulho que deu na hora, né? Porque ossos calcificados ficam completamente difícil de se erguer. 18 anos, irmão, 18 anos, ela vai se aprumando, quando ela apruma completamente, deve ter dado até uns pulos, né? Glória a Deus, ela se aprumou. Aí a palavra aqui, ela já é outra palavra, chama-se a palavra anorto. A palavra norto tem a ver com orto, tem a ver com osso, tem a ver com corpo. Aí diz a Bíblia que agora o corpo dela endireitou. Antes foi a alma dela, que ninguém achava que ela ia endireitar. Então Deus começou pelo impossível. Jesus começou por aquilo que ninguém imaginava. Ela já estava na frente, encurvada, mas já era outra pessoa. Ela já tinha um rosto diferente. Ela teve coragem de enfrentar, inclusive, o preconceito de passar no meio dos homens e estar ali na frente sozinha como mulher, sem preocupação com a reputação dela. Ela queria a bênção completa na vida dela. Amado, pode acreditar, você pode até não alcançar ainda, não ter ainda até hoje alcançado a segunda parte da tua bênção, mas a primeira já aconteceu. Quando Jesus entrou no teu coração, Ele endireitou a tua vida, algo que ninguém pode ter visto, mas quando olharem para você e ouvirem o que você diz, vai dizer, alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa. E se Ele fez a primeira obra, que é muito mais difícil, as outras são consequências. Ele criou você para que você seja um vencedor na presença dEle. Quem está recebendo, dá um glória a Deus aí, irmão. Amado, graças a Deus que Ele fechou algumas portas na nossa vida. Sabe por quê? Porque uma porta fechada pode ser uma bênção disfarçada. Tem momentos na tua caminhada que portas se fecham, pessoas te rejeitam, pessoas te abandonam. Mas pode saber que em momentos como esse é uma bênção disfarçada, onde Deus Ele não quer muita digital na tua vida, não. Ele não está querendo muita gente tocando, não. Alguém dizendo, está vendo, ele chegou até ali, foi eu que coloquei ele. Não vai ter ninguém fazendo isso não, querido. Vai ser o Senhor que vai ser glorificado na sua história. Deus pode ter usado alguma pessoa ou outra, mas na verdade Deus é que fez a obra completa na sua vida. É a digital dele que está sobre você. Agora, a Bíblia fala, irmãos, que nós somos feitos para um propósito, que nós somos feitura deles. Fale comigo assim, somos feitos para um propósito. Porque lá em Efésios 2:10 ele fala isso, olha, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa palavra feitura, ela é interessante porque ela é da raiz poema. Essa palavra vem da raiz poema.
Quando Deus fez você, você é esse poema de Deus. Então Ele não fez um poema, Ele não tem uma feitura que não seja para as boas obras. Ele criou você falando o que você seria, porque quando Deus se move, Ele fala, e quando Deus fala, Ele se move. Então enquanto Ele te criava, Ele disse: eu te criei para boas obras. Então aquilo que você... aqui, o motivo pelo qual Deus te coloca nessa terra é para boas obras. Você é um poema de Deus. Só que se você que foi tocado por Deus com as suas mãos percebe a importância da tua vida, é só olhar na Escritura, querido, quando o Senhor, lá no Monte Sinai, lá em Êxodo 31:18, diz que Deus, Ele com o dedo dele, olhe bem, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, Ele deu a Moisés quantas tábuas? Duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas por como? Pelo dedo de Deus. Não é metáfora, não é analogia, não é poesia. É Deus que foi lá e escreve a lei dele em uma tábua de pedra, na verdade em uma pedra, duas pedras dadas a Moisés, que essas pedras que não tinha valor nenhum, pedra jogada no chão, pedra para jogar fora, mas quando Deus escreveu, se tornou mais valioso do que ouro, mais valioso que qualquer fortuna. Reis daria tudo que tem para ter aquelas duas pedras. Por que duas pedras receberam um valor tão absurdo? Porque Deus colocou a digital dele lá, só por isso, só porque Ele colocou a digital dele. Se essas pedras existissem até hoje, querido, eu vou dizer para você, nenhuma obra-prima, nem Mona Lisa, que custa, sei lá, meio bilhão, um valor absurdo, quase que não tem quem compre, não valeria, nem chegaria aos pés do valor dessas pedras, porque o digital de Deus passou ali. Então se essas pedras, que não presta para nada, se tornou tão valorizada, imagine você que Deus colocou a mão direita para longevidade, a mão esquerda para trazer riqueza e honra, e Ele colocou a digital dele em você, enquanto Ele espremia para as boas obras. Você é um poema de Deus na terra. Você foi criado para o sucesso. Deus te criou para vencer, meu amado. Dá uma salva de palmas para Ele. Isso é muito importante você entender. Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Então, baseado nisso, o que acontece com as pessoas que se perdem pelo caminho? É a busca pela modelagem. Nós estamos buscando uma modelagem para a nossa vida. Lá no início eu disse para você que hoje é muito apresentado na internet, em livros, tantas modelagens, tantos padrões para que você siga e fale: olha, segue 10 passos para a felicidade, 12 passos para a sua vida abundante, 15 passos para você ficar rico. E a gente vai vendo os passos. Nós seres humanos temos essa sede disso, de poder entrar num processo, entrar num padrão. Eu não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que antes de você ler qualquer coisa dessa, lê a Bíblia, porque a Bíblia tem a modelagem certa, o modelo certo para você. Por que muita gente tem muita digital? Porque você se deixou influenciar por tanta gente. Tem tanta, inclusive na hora das suas dificuldades, inclusive na hora da sua dor, é a hora que a gente fica muito sensível. E às vezes qualquer pessoa chega e dá uma palavra, você aceita. Qualquer um vem e te toca, você fala: é bom. Qualquer religião você fala: é de Deus. E nisso você vai ficando deformado. E ali vem o Senhor para quê? Para transformar o que está deformado. Mas só tem um jeito. Eu vou ensinar você o jeito, baseado na história de José. Quem quer aprender, diga amém. Eu quero mostrar para você, querido, que há uma bênção sobre a mão direita e sobre a mão esquerda. Isso é tão verdadeiro que a história de Manassés e Efraim, ou Manassés versus Efraim, ou Manassés e Efraim. Em Gênesis capítulo 48, no versículo 13 e versículo 14, eu quero ler esse texto para você. Eu quero mostrar aqui, querido, nessa história, o quanto José, pai de Manassés e de Efraim, ele fica desesperado quando ele leva os filhos para ser abençoado pelo pai Israel, Jacó, que agora o nome é Israel, e o pai troca as mãos. Vamos ler um pouquinho o texto. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, que é a esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, que na verdade é a direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos
não obstante ser Manassés o primogênito. Olhe bem, nós sabemos na Bíblia que todo primogênito tinha direito ao dobro, ou todo filho que é primogênito tinha direito a uma bênção especial. Então olhe bem, José, depois de toda a sua trajetória de rejeição, deve se lembrar que os irmãos o vendem como escravo, rejeita, ele é preso, passa 13 anos de um tempo de muito sofrimento. Agora José, querido, ele tem os filhos, ele quer levar os seus filhos para ser abençoado pelo seu pai, avô dos meninos, que se chamava Israel. Israel então, quando é colocado o filho mais velho do lado direito da mão de Israel, que era Manassés, e colocou Efraim, que é o filho mais novo, do lado esquerdo de Israel, que estava ali para receber a bênção da mão esquerda. Quando ele começa a orar, olha o que Jacó faz. Ele atravessa a mão e coloca a mão direita dele sobre o que está à sua esquerda, Efraim. Ele pega a mão esquerda, atravessa, cruza a mão e coloca sobre a cabeça de Manassés. Quem está comigo até aqui, diga amém. Que era o primogênito. Quando José vê isso, ele pega a mão do pai e tira. Ele tira, fala: pai, o senhor está enganando, o senhor está enganado. Ele estava meio cego já, velho, ele falou: o senhor deve ter se enganado. Não, aqui que é o primogênito. Ele disse: não, Manassés vai até ter uma bênção, mas sobre o mais novo, sobre ele vai ter a bênção de governo. Ele vai estar sobre todos. E ali ficou estranho aquele ambiente. Porém, Jacó, Israel no caso, ele não estava enganado. Agora, por que José, sendo vice-líder do Egito, o segundo homem mais poderoso da terra, era José, rico, que para ele, até a geração que viesse à frente, 10ª geração, eu não tenho noção, mas quantas gerações ele tivesse, não precisaria nem trabalhar, só vivendo da riqueza que José tinha. Agora, como que um homem tão rico e poderoso, ele faz questão da bênção do pai sobre os seus filhos? Porque ele estava mostrando para mim e para você, que não é questão da riqueza que se tinha, mas é a bênção da mão direita e a bênção da mão esquerda. O fato, querido, quando eu digo a você que Deus o criou com as suas mãos, é porque desde a criação Ele está colocando as digitais dele. O fato do profeta Jeremias dizer que o vaso se definhou no meio do momento que o oleiro estava trabalhando, e teve que fazer um outro vaso, mas o barro era o mesmo, é mostrando para mim e para você que tem momentos que tem tanta digital aí, que é melhor quebrar. É melhor o quê? É melhor quebrar, zerar a tua vida e dizer: Senhor, quebra a minha vida e faz de novo. Vai, trabalha aqui, porque eu estou com muita influência, eu estou com trauma, eu estou com um monte de coisa, eu estou com medo, eu tenho pavor, tem situações da vida que eu não consigo romper, eu não sei de onde vem, mas quando eu chego não vai, quando eu vou falar a palavra engasga, eu não consigo me locomover, e eu percebo que tem a ver com as influências. Aí vem José, ensina para nós um princípio. Quando ele está olhando o pai dele, percebe que o pai dele então não está errado, mas está fazendo conscientemente de que realmente ele queria abençoar Efraim e Manassés. Os nomes deles, os dois nomes, eles têm para nós um significado. O primeiro deles é Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Vamos falar juntos? Amado, ele diz o seguinte, eu quero mostrar para você dois textos dessa mesma parte da Bíblia, um da Torá, outro de um texto hebraico. E chamou José o nome do primogênito Menashe, pois me fez esquecer de todas as minhas penas e toda a casa de meu pai. Da Torá, outra versão, olhe bem. Yosef chamou o primogênito de Menashe, porque Deus me fez esquecer os meus problemas. Olha bem, e até a casa de meu pai. Será que José tinha uma coisa para esquecer da família? Será que ele tinha algum trauma na família? Ele tinha muitos irmãos. Ele tinha motivos do mundo para dizer: eu não dou certo na vida porque meus irmãos me venderam. Eu não dou certo na vida porque eu fui vendido como escravo. Eu não dou certo na vida porque eu sofri tempo dentro de uma prisão. Ele tinha motivo para ser amargurado. Ele tinha motivo para ser vingativo. Ele tinha motivo para ter doenças da alma. Mas ele disse que Deus faz um milagre na vida dele. Eu quero profetizar esse milagre sobre a tua vida. Deus me fez esquecer dos sofrimentos da minha família.
tudo aquilo, ele diz, eu até me esqueci da família. Mas esquecer da família aqui, não é esquecer do pai, da mãe, dos irmãos, é esquecer do que aconteceu. Aí ele pôs o nome do filho dele de Manassés, sabe para quê? Para se lembrar que ele esqueceu. Peraí, apóstolo, não entendi nada. Toda vez que ele estava assim, Manassés, entra, ele estava se lembrando de que ele esqueceu. Ele estava se lembrando de que ele não era um homem mais com doenças na alma, que ele não tinha mais uma vida presa ao passado dele. Por isso ele tornou o vice-governador, o vice-rei, né? Ele tornou um governante sobre o Egito. Ele só não foi faraó porque não tinha como chegar lá, mas ele chegou no nível mais alto do governo. Como que um homem com tanto trauma na vida consegue chegar tão longe? Porque ele recebeu uma graça chamada Manassés. Deus me fez esquecer, eu não estou preso ao meu passado. Amado, o nascimento de um filho é uma coisa extraordinária na casa de um marido e uma mulher. Você que tem filhos sabe disso. Lá em casa nós temos 4, os irmãos sabem bem. Orem pela gente sempre que você lembrar. Pela Chloe, pelo Israel, ore pelo Ian e pelo Zac. Ore por eles. Agora, eu me lembro que cada um que nasceu lá em casa determinou uma fase nova da nossa vida, do nosso casamento, e inclusive por sermos seus pastores, da igreja também. É perceptível essas transições na vida da Chloe quando ela nasceu e dos nossos filhos. Eu acredito muito nisso, querido, que o nascimento de um filho, ele traz um tempo novo na família, na vida do casal. Quem está entendendo aí, diga amém. Então José entendeu bem isso, mas mais do que isso, o nascimento de algo na sua vida vai fazer você esquecer daquilo que você sofreu no passado. E eu quero declarar para você, querido, tem algo para nascer nos próximos dias na sua vida, que será tão extraordinário, que você vai dar o nome de Manassés. Você vai dizer, para mim esse novo tempo da minha vida chama Manassés, que eu me esqueci do meu sofrimento. Deus me fez esquecer do tempo que eu sofri, que eu fui humilhado, que eu sofri vergonha, que eu passei necessidade financeira. Deus me fez esquecer. Eu declaro Manassés sobre a tua história, sobre a tua vida. Se você está recebendo, se expresse aí com glória a Deus, com a salva de palmas, com aleluia, em nome de Jesus. Então ele está dizendo que, olha, aconteceu algo poderoso, eu me esqueci. Só que quando ele olhava Manassés, era o que acontecia? Eu me lembrei que eu esqueci. O que significa isso? Que eu me lembro, mas não dói. Porque Manassés é o que mesmo? É para eu saber que eu esqueci da minha dor. Como que alguém faz isso? É porque na verdade, você não está esquecendo do evento, você só não tem mais dor dele. Você está lembrando, tem gente que pensa, eu fui traído, Deus vai fazer um negócio aqui e eu vou perder a memória. Irmão, não ora senão que vai dar ruim. Tu não vai perder a memória, tu vai lembrar de tudo, mas não tem veneno mais. Oi, você está entendendo ou não? Apóstolo, isso é impossível, porque assim como aquele pastor compartilhou, eu também sofri na minha infância. E eu não tenho jeito de esquecer, a dor vem só porque você quer. Porque a Bíblia diz que Jesus levou na cruz do Calvário, o sangue dele está sobre a tua vida, e você vai se lembrar sem dor. É interessante isso, né? Mas isso é possível? É possível, é ou não é? Pergunta ao irmão se é possível ou não é. Você vai ter uma notícia aí boa. É possível ou não é? É possível, só que eu preciso me submeter. Eu preciso entender, querido, que quando eu tenho muita digital na minha vida influenciando, quebra logo esse vaso seu e faz um vaso novo. Põe a sua digital nova aqui, a sua mão direita que vai me dar vida longa, e a tua mão esquerda que vai me dar riqueza e honra. É o Senhor com a digital dele. Aí o nome do outro filho, quem se lembra? Efraim. Efraim significa o quê? Deus me fez próspero. Deixa eu ler as mesmas duas versões para você. A Torá. E o nome do segundo chamou Efraim, pois me fez frutificar Deus na terra da minha aflição. São duas coisas fortes aqui. Primeiro, Deus me fez frutificar. Isso é bom, mas o lugar é melhor ainda. Ele me fez frutificar na terra onde eu estava aflito. Isso que é bonito. No hebraico lá, ele chamou o segundo filho de Efraim, porque Deus me fez frutífero na terra do meu sofrimento. Então eu estava sofrendo no lugar, e no mesmo lugar do meu sofrimento, Deus me abençoou. Então aqui, é fantástica essa obra de Deus. José colocou o nome do segundo filho de Efraim, porque toda vez que ele olhava para aquele menino, ou gritava, Efraim, vem almoçar, ele se lembrava, meu Deus, como eu já sofri nessa terra, já fui preso, caluniado,
já fui injustiçado, já apanhei, passei fome, e hoje eu estou aqui numa posição de governo. Só que eu tenho que lembrar de Efraim, porque eu tenho que lembrar que foi Deus que fez isso. Porque se eu achar que foi eu caio. Se eu me lembrar que foi Deus, toda vez que ele dizia Efraim, ele estava glorificando a Deus. Ele está falando, Deus, eu sei que foi o Senhor que fez essa obra. Olha que dupla dinâmica, Manassés e Efraim. Vai ter gente que não tem filho e vai falar, já sei o nome dos meus gêmeos, né? Manassés e Efraim. Por quê? Porque toda vez que ele falava Manassés, ele falou, estou curado. Toda vez que ele falava Efraim, ele falava, Deus, eu sou grato. Porque eu sei que eu só estou aqui pela sua misericórdia. Não foi porque eu trabalhei, não foi porque eu sou o cara, não sei porque eu sou a mulher. Não, é porque o Senhor teve misericórdia da minha vida e me fez florescer, me fez frutificar, me fez prosperar, me fez enriquecer na terra onde eu sofri, no lugar onde eu fui humilhado. O Senhor me deu dupla honra, o Senhor me abençoou. Tem um crente recebendo aí, meu amado? Agora, o que é esse segredo? Quando Jacó foi abençoar, ele colocou a mão direita dele sobre Efraim, esse que está dizendo ali, aqui o Senhor me abençoa com prosperidade. Ele colocou a mão esquerda dele sobre Manassés. E aí o pai diz assim, mas está errado. Não, fica tranquilo, Manassés também vai ter uma bênção na vida dele. Não é tão alta como de Efraim, mas tem uma bênção na vida dele. Agora isso mostra para mim e para você que a mão de Deus sobre nós é o que nós precisamos para apagar, para cancelar, para curar, para libertar, meu amado, o teu passado. A gente tem muitas oportunidades aqui na igreja. Amado, o encontro com Deus é um momento fantástico que Deus nos dá. Que coisa linda é o encontro com Deus. A gente tem hoje a Universidade da Vida que desata as pessoas. O Celebrando a Vida, terça-feira, se você hoje, quando eu orar por você, sentir, estou sentindo que tem mais aqui, vem terça. Mas não aguenta até terça não, então vem hoje, vem agora. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte: tem muitas obras acontecendo aqui dentro para que você seja liberto. E você pode entender, e não subestime o teu passado, porque algumas coisas estão alojadas no nosso subconsciente. Eu não quero colocar medo, nem inventar nada na tua alma. Eu só quero que você entenda que às vezes você está um passo da sua conquista, está um passo para romper na vida. Só que às vezes a necessidade de ser reconhecido, ela tem a ver com doenças na sua alma. Tem gente que não consegue estar num ambiente que ninguém o honra, que ninguém o reconhece, que ninguém sabe quem ele é. Nem me reconheceram, poxa, nem falaram o meu nome, nem me ajudaram. Amado, quando você é curado, você não tem esses problemas na alma, a tua vida é resolvida. Mas isso traz para você alguns outros problemas que atrapalham a sua carreira, atrapalham o seu ministério, atrapalham o seu casamento, atrapalham o relacionamento com amigos. Você fica pesado, ninguém te chama para sair mais. Você não entende porque, gente, eu sou a melhor pessoa do mundo para você e para sua mãe e seu pai, mas talvez para mais ninguém. Você precisa, em nome de Jesus, deixar Deus trabalhar, Deus quebrar, fazer de novo, colocar a digital dele, enfiar a mão dele em você e colocar a digital que vai te libertar, que vai te abençoar, que vai te prosperar, e fazer igual José. Eu tinha todo o motivo do mundo da vida para ter ódio de pessoas, para ser vingativo com outros, para fazer mal para outros, para desejar um monte de coisa para todo mundo, mas eu estou igual José. Hoje para mim é Manassés. Deus me fez esquecer de tudo. Deus curou a minha vida completamente, que eu lembro das coisas, mas não lembro da dor mais. Quem quer essa benção, irmão? Eu lembro das coisas, mas não me dói mais. Eu consigo conviver tranquilamente. Pelo contrário, eu olho para aquelas situações e me dá força para vencer, me dá autoridade para poder trabalhar, me dá vontade de ajudar as pessoas. Você está recebendo ou não está recebendo? Eu profetizo esse Manassés sobre a tua vida, meu amado. E também ele fala, olha, Efraim, o Senhor me prosperou, mas ele foi tão tremendo que ele não me prosperou lá no outro país. Ele me levou de volta para a terra dos meus pais. Ele me fez prosperar lá na terra da minha aflição, lá no lugar onde eu passei vergonha, lá no lugar onde eu tive a minha falência, lá no lugar onde eu perdi tudo. Deus me levantou de uma maneira tão tremenda que eu coloquei o nome do menino de Efraim para falar com Deus. Senhor, eu sei que isso é obra do céu, eu sei que foi a tua obra na minha vida que fez tal coisa. Se você crê dessa maneira, se você quer essas duas unções sobre a tua vida, da mão direita e da mão esquerda, se ponha de pé nesse momento, meu amado. Sabe por quê? Porque lá em Provérbios está dizendo que a longevidade de dias está na mão direita, mas que a riqueza e a honra está na mão esquerda.
Ah, por quê? Porque é uma bênção sobre a tua vida, sobre o teu ministério, querido. Só que você tem que deixar. Você tem que fazer igual José. Ah, Senhor, sabe por que eu botei esse nome de Manassés? Porque eu olho para ele, para me lembrar que eu esqueci. Eu tenho que me lembrar que eu não me lembro mais. Eu tenho que me lembrar que o meu passado, ele não atinge mais o meu presente ou futuro. Ele não me atrapalha a crer nos milagres de Deus. Ele não interrompe a minha fé. Ah, querido, tem muita gente que ainda está preso no tempo. O Senhor fala isso comigo agora. Tem muita gente que está querendo, você está pronto para romper, você está pronto para dar o seu salto de sucesso na vida, mas tem coisa ali prendendo. A necessidade do reconhecimento, a necessidade de provar que está certo, a necessidade de se vingar, a necessidade, irmão, isso aí é coisa do teu passado, isso é coisa do velho homem, isso não pertence mais à tua história. Você está ouvindo aí? Você está entendendo ou não? Tem gente aqui que está preso ainda, irmão, está preso. Eu quero orar por você hoje, a bênção de Manassés. Há um tempo atrás, não sei quanto tempo, eu fiz uma campanha aqui, e eu criei 2 noites especiais. A noite de Efraim e a noite de Manassés. Eu dei um lenço amarelo, que eu não lembro, o amarelo não sei se era Manassés ou Efraim, era Manassés, e um lenço azul, que era então de Efraim. E a gente colocou numa caixinha e deu a você, para que você lembrasse, quando olhasse para aquele lenço, falasse: olha, Deus me fez esquecer, e Deus então me fez prosperar. São atos proféticos. Eu tive muitos testemunhos naquela época, de gente que não estava até aquele dia rompendo, e aquela campanha, enchendo os celeiros, é o nome da campanha, ela tomou uma dimensão na vida das pessoas, extraordinariamente, e hoje Deus me faz lembrar isso. Sabe por quê? Para você esquecer. Porque Deus está me lembrando para você dizer o seu passado: não, meu passado não pode continuar profetizando no meu futuro. O meu passado não pode continuar limitando a minha vida. As pessoas não podem olhar para mim e achar que a obra não foi completa, achar que eu fui curada no corpo, mas a minha alma está encurvada. Não, você vai levantar primeiro na alma, e depois tu levanta no corpo. Primeiro você levanta na alma, depois tu vai lá pagar a dívida, vai fazer outras coisas. Deus primeiro começa a trabalhar dentro de você, na sua estima, na sua vida. E por isso eu quero orar. Se você está aqui essa noite, essa palavra é para você. Só se for, e você, não só a palavra é para você, mas você sente que você precisa de uma palavra de oração direcionada. Sai do teu lugar, vem aqui para o altar, porque eu quero abençoar você com Manassés e Efraim. Sai do teu lugar. Se você está nessa condição, sai do teu lugar. Vem mesmo encurvado. Apóstolo, eu estou encurvado ainda, eu estou indo, mas estou com minha luta ainda. Vem, mas Deus já vai começar uma obra dentro de você. Enquanto você dá glória a Deus, Deus vai endireitando a sua vida. É assim que funciona. Enquanto você dá glória a Deus, Deus vai endireitando a sua história. Enquanto você glorifica a Deus, Deus vai trabalhando na sua vida. E eu quero te encorajar a viver esse tempo agora. Ah, igreja do avivamento, quem está recebendo essa palavra? Comece a adorar o Senhor, querido. Comece a adorar o Senhor. Comece a ministrar. Porque enquanto você adora, Deus vai endireitando.